Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia, que um dia fala de horror e coisas trevosas, no outro dia fala de Disney e coisas fofas, né, gente? Olha só, que gracinha, né? Muito constantemente aqui no canal eu trago a história completa dos seus personagens prediletos. Então, se você não conhece a minha série focada aqui em personagens da Disney, eu vou deixar o link bem aqui embaixo. Lá tem a história completa da Malévola, de Lilo e Stitch, da Cruella de Vil. E hoje eu vim falar de uma personagem muito querida por públicos de todas as idades, a rainha do gelo, do Let It Go e dos nossos corações, Rainha Elsa de Arendelle. E se você é fã da Elsa, atenção para o aviso especial. Tá rolando um sorteio de um Pop Funko da Elsa de Frozen 2. É um modelo novinho em folha, então clica aqui no link, ó, aqui embaixo na descrição, para você ler as regras e ter a chance de ganhar essa fofura de Pop Funko aqui. Não esquece, se você faz parte de grupos do WhatsApp ou tem amigos que também curtem Disney, Frozen, por aí, clica em compartilhar aqui embaixo e manda esse vídeo para eles, que isso ajuda muito o canal a crescer. Não esquece então de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora lá então! Como vocês sabem, sempre que eu vou falar de um personagem da Disney aqui no canal, eu falo de todas as versões dele dentro do multiverso da Disney, envolvendo os filmes, as séries, os live actions e as animações. E assim nós vamos fazer aqui hoje. Sobre a Elsa, todo o principal que nós temos sobre a origem dos poderes dela e da sua história vem principalmente ali da franquia Frozen mesmo, afinal é uma franquia ainda recente, por assim dizer, né? Então, para isso, nesse vídeo aqui, eu vou precisar revelar spoilers de Frozen 2, que felizmente eu já assisti a convite da Disney para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Caso você ainda não tenha assistido o filme, fique informado já então que esses spoilers vão existir aqui, beleza? A Elsa nasceu em Arendelle, que é o reino norueguês onde se passa a nossa história. Ela era filha do rei Agnar e da rainha Iduna. E de acordo com as informações reveladas em Frozen 2, nós descobrimos que para entender os poderes da Elsa, é muito importante entender a origem dos pais dela. O pai da Elsa, o Agnar, ele nasceu na família real e quando ele tinha uns 14 anos, ele acompanhou o pai dele numa expedição até a Floresta Encantada, que ficava no norte ali do reino, numa celebração que ia servir para oficializar a paz e a união entre Arendelle e a tribo Northuldra. Bom, esses Northuldra, eles eram chamados também de Povo do Sol, né? E eles eram uma tribo que tinha conexão ali com a magia da floresta e com os espíritos elementais. E eram a terra, a água, o ar e o fogo. Os Northuldra, eles não possuem magia, mas eles convivem pacificamente com a magia. E de acordo com eles, havia a lenda ali de que existia um quinto espírito elemental que iria unir a terra, a água, o ar e o fogo, fazendo com que todos eles vivessem pacificamente e que esse espírito ainda iria agir entre Arendelle e os Northuldra para trazer a paz e a verdade para o povo. Bom, acontece que a Iduna, que futuramente nós vamos conhecer como mãe da Elsa, ela era parte da tribo dos Northuldra originalmente. Ela vinha de uma linhagem antiga dentro daquela comunidade indígena ali, e a mãe da Iduna sempre contava para ela histórias sobre o rio Atohalan, que era um rio que guardava todas as memórias. E a mãe dela também incentivava ela a ser amiga de todos os espíritos elementais. Acontece então que naquela expedição que o Agnar, que na época era príncipe, né, fez com o pai dele, o rei Runeard, até a Floresta Encantada, esse rei Runeard traiu a confiança dos Northuldra e atacou o líder da tribo deles. Isso fez com que uma guerra se iniciasse entre os dois povos e com que os espíritos elementais da floresta se rebelassem. No meio dessa batalha, então, o príncipe Agnar acabou ficando inconsciente e a Iduna, né, vendo aquilo, salvou o garoto e fugiu, levando ele para Arendelle, antes que a maldição dos espíritos prendesse todo mundo dentro da Floresta Encantada. Bom, a Iduna então escondeu todo o passado dela como Northuldra e ela passou a ser habitante de Arendelle. Com o tempo, ela e o Agnar foram crescendo e acabaram se apaixonando. O que a Iduna não sabia era que o tal quinto espírito elemental realmente existia, e enquanto os outros 4 espíritos tinham se rebelado e estavam mantendo a civilização longe da floresta, o quinto espírito decidiu agir de forma a gerar algo que no futuro fosse unir esses povos.
O espírito abençoou então a relação do Agnar e da Iduna, e quando eles se casaram, meio que para recompensar o ato de heroísmo da Iduna, o espírito deu poderes mágicos para a filha deles, permitindo que a filha soubesse controlar a magia e gerar neve e gelo. Só que o espírito fez muito mais do que isso. Assim que a Elsa, que é a primeira filha do Agnar e da Iduna, nasceu, o espírito descansou dentro do corpo dela, hibernando ali dentro, aguardando que um dia a Elsa despertasse ele, e finalmente assumisse ali o seu posto como quinto espírito elemental. E aqui nessa explicação já se entende então toda a origem dos poderes da Elsa, e por que desde o primeiro Frozen até o segundo, a menina sempre se sentiu tão deslocada. Ela não era apenas diferente, ela não simplesmente tinha poderes, ela realmente pertencia à Floresta Encantada. Desde o momento em que ela começa a usar os seus poderes quando criança, e principalmente depois que ela cresce e amadurece, o quinto espírito dentro dela começa a lutar de todas as formas para conseguir se libertar. Desde o primeiro filme de Frozen, então, nós somos apresentados as habilidades mágicas da Elsa, A gente vê que ela consegue manipular gelo e neve e moldar várias estruturas ali feitas de gelo. Quando a Elsa tinha 3 anos de idade, a irmãzinha dela, a Anna, nasceu, e aí ela passou a usar mais ainda os poderes dela, para brincar junto com a irmã, no início. É claro que isso tudo parou quando aconteceu ali o acidente, que vocês devem lembrar lá do primeiro filme, em que os poderes da Elsa machucaram a Anna, e ela acaba então ficando isolada no quarto até a idade adulta, escondendo a sua magia do mundo. E aí vocês já sabem, ela só vai explorar toda a capacidade dos seus poderes quando a história de Frozen 1, engata ali e ela se joga no Let It Go, Bom, o tamanho dos poderes da Elsa varia então de acordo com as emoções dela. Se ela tá calma, se ela tá feliz, se ela tá nervosa, Mas no final do primeiro filme, ela termina ali aprendendo a controlar os seus poderes quase que por completo. Mas após ter assistido Frozen 2, muita gente ficou se perguntando por que é que os poderes da Elsa seriam de gelo, se ela é o quinto espírito elemental. Tipo assim, o quinto elemento então seria o gelo, Não, gente, não é isso. O quinto elemento, na verdade, seria a magia. E não só a magia, mas sim uma magia capaz de conviver e apaziguar os outros 4 espíritos elementais. E por isso a representação ali no gelo, Usando os poderes de gelo, a Elsa consegue, por exemplo, apagar o fogo, congelar a água e até mesmo o ar e a terra ela consegue ter controle sobre eles ali, criando barreiras de gelo ou de neve para cada um deles. Não é à toa, então, que em Frozen 2 a gente vê ela conseguindo apaziguar um por um dos espíritos elementais. Mas um detalhe muito importante sobre a magia da Elsa é que ela está relacionada com memória e também é capaz de gerar novas vidas. Isso acontece porque a magia dela está conectada com o rio Atorhalan, que é o rio que guarda todas as memórias. É por isso que lá em Frozen 1 ela acaba criando o Olaf, O subconsciente dela traz a forma do boneco de neve que ela e a irmã construíram quando eram só 2 crianças. E a força dessa memória faz com que o boneco ganhe vida. Depois disso, no final do primeiro Frozen, ela consegue permitir não apenas que o Olaf continue vivo, mas que ele resista ao calor. Ou seja, ela consegue fazer com que a forma de vida que ela criou usando a neve seja resistente a todos os outros elementos naturais. E bom, destrinchando aí a franquia de Frozen, a gente tem um pouquinho mais da Elsa em 2 curtas da saga que acontecem entre Frozen 1 e Frozen 2. O primeiro é o Frozen Fever, que em português ficou Frozen Febre Congelante. Nele a Elsa continua ali com seus 21 anos de idade, que ela já tinha 21 anos no primeiro filme, mas a Anna está completando 19 anos. E a Elsa quer fazer uma festa de aniversário surpresa para a Anna. Aqui os poderes da Elsa fogem do controle por conta de um resfriado que ela tem, e a capacidade dela de gerar vida faz com que surja vários mini bonequinhos de neve ali, tipo uns mini Olafs, Muita gente usa esse curta então de referência para supor que possivelmente, se a Elsa treinar os seus poderes a fundo, ela poderia controlar outras partes da natureza, já que, por exemplo, aqui ela consegue transformar o vestido dela e o vestido da Anna com mágica usando as flores dos vasos do castelo, ou seja, algo nada a ver com gelo, Mas isso é só uma teoria, não tem nada confirmado quanto a isso ainda. Depois disso nós temos o curta Frozen, a aventura congelante de Olaf, que é um especial de
de Natal, muito fofo inclusive, só que o curta é focado no Olaf, né, mas ali nós também temos a Elsa desenvolvendo ainda mais os seus poderes. Ela já consegue mostrar completo domínio agora para construir qualquer coisa de gelo que ela queira e também para usar uma rajada de vento congelante capaz de fazer outras coisas flutuarem, como ela faz, por exemplo, com as lamparinas lá das pessoas na cena final do curta para pendurar as luzes na árvore de Natal. Mas por fim é realmente em Frozen 2 que a Elsa atinge todo o seu potencial. Lá já se passaram 3 anos do primeiro filme, então ela está com 24 anos, já se consolidou como uma boa rainha para o seu povo e teve tempo de sobra para treinar os seus poderes e as suas habilidades. A gente vê um amadurecimento muito grande na personagem depois de tudo que ela descobre nesse filme. Ela descobre que a Floresta Encantada, onde os Northuldra e os soldados da época do avô dela estão presos ali, né, realmente existe. Ela descobre que a mãe dela era uma Northuldra e que por isso ela tem o sangue da tribo. E ela também descobre que quando os pais dela morreram, eles na verdade estavam indo numa viagem para tentar encontrar o rio Atorhalan e assim aprender mais sobre os poderes dela, né? Isso faz com que a Elsa se sinta muito culpada e vá atrás do Atorhalan para se descobrir, onde ela finalmente atinge o ápice dos seus poderes e finalmente liberta de dentro dela o quinto espírito elemental, assumindo ali o seu lugar entre os outros 4 espíritos. Bom, como eu disse antes, então a Elsa não controla, né, o ar, a água, a terra e o fogo. Pelo menos ela não controla ainda, né, até esse filme aqui. Mas ela consegue conviver com todos eles meio que domando as entidades que controlam eles, né, que são o vento espiritual chamado Gale, uma salamandra de fogo chamada Bruni, um cavalo de água chamado Nock e os gigantes da terra que habitam ali na floresta. Basicamente, então, se a Elsa precisasse enfrentar algum perigo, alguma batalha aí no futuro, os poderes dela seriam somente os do elemento magia, né, que nela ali se solidificam através do gelo. Mas ela teria ao lado dela a ajuda dessas criaturas que ela conseguiu dominar, então acabaria que ela teria também meio que um certo controle sobre os outros 4 elementos. É por isso então que a Elsa finalmente entende a sua função no mundo, né, o seu lugar ali naquele povo, e vai reinar na Floresta Encantada, assumindo de vez a posição de quinto espírito e deixando a Anna como rainha de Arendelle, para que enfim as duas sirvam como ponte, né, ligando a civilização à tribo Northuldra e finalmente trazendo a tão prometida paz entre o povo. Como eu disse no começo do vídeo, por Frozen ainda ser uma franquia recente, a Elsa ainda não teve muito tempo de aparecer em outras obras do multiverso, assim como os outros personagens clássicos da Disney já apareceram por aí. Só que a Elsa já apareceu sim por aí 2 vezes. Uma delas foi no lançamento do ano passado, Wi-Fi Ralph, onde ela apareceu junto com todas as princesas como parte dos personagens residentes do site Oh My Disney, né? Lá no filme a gente já teve essa vibe dela usando os seus poderes de forma bem heróica, se unindo às outras princesas para salvarem o dia. E esse filme deixou muito fã ansioso para que em breve mais princesas da Disney sigam essa linha que a Elsa assumiu em Frozen 2 principalmente, atuando quase que como uma super heroína ali. Ali nesse universo então de Wi-Fi Ralph, os personagens da Disney, eles são realmente personagens de filmes e o Ralph e a Vanellope conhecem esses personagens como representações dos personagens originais, né, dos filmes que existem ali no mundo da internet. E a outra obra do multiverso Disney em que a Elsa apareceu, com uma história bem diferente, foi na série ali da empresa Disney, né, produzida pela ABC, Once Upon a Time, da qual eu sempre falo aqui no canal quando eu tô contando a história dos personagens. Ela aparece a partir da 4ª temporada com uma história que começa a acontecer 2 anos depois dos eventos finais do filme Frozen 1. Lá na história ela está em Arendelle, no meio dos preparativos do casamento da Anna e do Kristoff, e aí acontece algo bem semelhante com o que aconteceu em Frozen 2. A Elsa descobre que a morte dos pais dela aconteceu porque eles estavam viajando numa missão para encontrar determinadas respostas em relação aos poderes dela numa terra chamada de Misthaven, mas que era mais conhecida como Floresta Encantada. Bom, acontece que de repente o Hans, né, o ex-namorado da Anna, o vilão lá do primeiro filme, ele retorna com uma urna encantada tentando prender a Elsa lá dentro. Só que uma criatura com poderes semelhantes aos da Elsa sai de lá de dentro da urna e acaba congelando o Hans. Essa criatura é a tia materna da Elsa, chamada Ingrid, né? E basicamente o que a série faz é colocar a Ingrid como a personagem Snow Queen, né, a rainha de gelo, do conto original que deu origem a Frozen. Só
só que de forma bem adaptada ali, né? Porque ali na história, a mãe das meninas se chamava Gerda, né? E ela tinha duas irmãs, que eram a Helga e a Ingrid. A Ingrid, tentando controlar os seus poderes quando mais nova, acabou matando a irmã dela, a Helga, né? E isso fez com que a Gerda, com medo, prendesse a Ingrid dentro daquela urna mágica. É por isso então que, obviamente, a Ingrid retorna ali sedenta por vingança no futuro, né? Como vilã da quarta temporada, mas com a intenção de criar para ela uma nova família. Uma família apenas de pessoas mágicas como ela, e ela quer conseguir convencer a Elsa a ser parte dessa família, mas sem a Anna. Tudo isso vai levar então para o desenrolar da quarta temporada, que, como nós sabemos, sempre prossegue com os personagens sendo levados sem memória para o mundo real, para a cidade de Storybrooke, e tendo que salvar o dia ao lado dos personagens protagonistas da série. Mas a questão importante aqui é que, por mais que a origem dos poderes da Elsa seja um pouquinho diferente em Once Upon a Time e nos filmes oficiais, em todas as versões, uma coisa que é certa é que a mãe da Elsa guardava um segredo, né? Em uma versão ela escondia que ela era uma Northuldra, e na outra ela escondia que teve duas irmãs e que uma das irmãs tinha os mesmos poderes da filha. Bom, gente, é isso. Essa foi a história completa da Elsa. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não deixem de clicar aqui no link do sorteio que eu falei e seguir as regras para concorrer ao Pop Funko da Elsa de Frozen 2. O link tá aqui embaixo na descrição. E fiquem aí de olho. Toda semana eu trago histórias completas de personagens, um dia da Disney, um dia de horror e terror, então aqui tem lugar para todos os gostos. Deixem aqui nos comentários quais outros personagens você quer ver por aqui. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!